Existem pincéis de vários tamanhos, espessuras. Tudo isso vai depender de como você quer a aparência do seu trabalho e qual o tamanho da área que você está pintando. Geralmente, os pincéis de cerdas mais lisas, rígidas ou maleáveis, têm o cabo vermelho ou marrom, mais escuro. E existem esses dos cabos amarelos que têm as cerdas mais ásperas, mais grossas, que deixam mais marca na superfície em que está sendo aplicada a tinta. Esses mais maleáveis são utilizados geralmente quando você quer fazer aquela pintura sem marca de pincel, mais homogênea. Você vai precisar escolher pincéis de cerdas mais curtos, mais achatadas, mais rígidos ou mais maleáveis. Você pode também utilizar pincéis próprios para aquarela ou nanquim, que são esses com a ponta mais afilada, para fazer áreas mais delicadas da pintura, onde você não quer ultrapassar os limites. E eu gosto de colocar em potes assim, mais pesados. Esse é um pote de cerâmica, mas pode ser de vidro ou um pote mais alongado, para que seus pincéis não tombem com o peso. Suporte para a tinta, bandejas. Usar uma bandeja como essa, com dois compartimentos. Você pode colocar uma mistura aqui, outra mistura aqui, ou uma cor primária aqui, outra cor primária desse lado, e fazer suas misturas. Esse tamanho é ideal para uma pintura maior, numa tela grande, por exemplo. Uma pintura menor, você pode usar esse tipo de bandejinha, ou essa, que a gente pode chamar de paleta. Você segura desse lado e o pincel desse lado. Eu sempre recomendo que seja de plástico, porque é mais fácil de limpar, de lavar, não estraga, é impermeável, você não vai perder tanta tinta. E manter limpo para não acontecer como aconteceu com essa bandeja. Vai dar muito trabalho para tirar a tinta depois que seca. É melhor manter limpa assim que termina de usar. E dessas de compartimento maior, tem esse também. Você deve encontrar na pelaria. Ou você pode simplesmente usar uma bandejinha dessa, isopor ou uma placa de madeira e reutilizar. Vamos falar de tintas. Aqui a gente vai utilizar a tinta acrílica. A tinta óleo é muito utilizada pelos profissionais de pintura, de artes plásticas, de arte contemporânea. Porém, ela exige muitos diluentes, produtos que muitas vezes fazem mal à saúde. Eu sou rinítica, totalmente alérgica. Então, eu escolhi utilizar tintas diluíveis em água. A tinta acrílica, por exemplo, é uma ótima opção. Tanto pelo valor, porque é mais acessível, quanto pela qualidade. É uma tinta que cria uma camada duradoura, é bem plástica e você pode conseguir efeitos variados na pintura com a tinta acrílica, tanto aguada como a tinta mais espessa, com ou sem marcas de pincel. Existem muitos tamanhos. Você pode comprar aqueles potes grandes, enquanto iniciante pode comprar bisnagas menores, como essa, bisnaga de metal. Essa tampa não é tão boa, você tem sempre que estar limpando, porque se a tinta seca aqui depois, essa tampa aqui quebra, essa parte quebra. Tem essa bisnaga um pouco maior e tem essa ainda um pouco maior. E depois dessa são os potes. Esse aqui é um pote de 250, esse é um pote de 500 ml. O branco é uma cor que eu utilizo muito, então eu compro o maior. O preto também. Essa é uma bisnaga de 59 ml, essa tem 37 ml e essa tem 20 ml. Aqui eu tenho uma bisnaga de plástico. A tampa também eu acho bem legal, bem maior, mas essa é uma tinta importada. Essa é uma tinta óleo importada dos Estados Unidos e ela é diluível em água. Então eu utilizo ela misturada com a tinta acrílica também. Essa cor é um gris, é um preto mais claro, digamos assim, menos opaco. Aqui atrás você encontra o grau de opacidade.
Essa é 319. O branco tem bastante opaticidade, quer dizer, a capacidade de cobrir uma área, né, com menos transparência. Esse azul, um azul ultramar, por exemplo, diz que é 68 o grau dele de opaticidade. Então ele tem mais transparência. Para você conseguir uma opaticidade, primeiro você precisa talvez misturar ele com branco. Então eu vou apresentar as cores primárias: o azul, o vermelho, o amarelo. E a gente tem o preto, que vai trazer sombra, né, e contraste. E tem o branco, que vai trazer luz e clarear o tom das suas cores. Eu vou usar essa bandeja de isopor para fazer as misturas e demonstrar como criar novas cores. Amarelo e azul. Eu vou usar o pincel, o próprio pincel, que eu vou usar para misturar a tinta. Eu vou usar aqui para retirar o excesso. E papel higiênico para limpar o excesso de tinta que ficou na minha colher. Fecho bem a tampa. Vou pegar um pouco do azul, bem pouco. Se eu não tirar o excesso, daqui a pouco essa água aqui vai estar marrom. E aí eu vou ter que me levantar pra jogar água fora, botar uma água limpa nova. E isso vai me fazer perder tempo. Eu não quero perder tempo. Dou uma borrifada, misturo a tinta. Então eu criei aqui 2 tons de verde, né? Um verde mais escuro e um verde mais claro. E posso clarear ainda mais esse verde mais claro, adicionando branco e um pouco mais de amarelo. Criei aqui alguns tons. Então eu vou fazer um pouco mais escuro, adicionando preto. Pode tornar totalmente preto qualquer cor que você estiver trabalhando. Pois com moderação. Vou botar aqui antes. Então agora eu vou trabalhar com o vermelho. Fecha logo a sua tampa. Certifique-se de que está bem tampado, porque a tinta acrílica é na base de água, então se você deixa aberto, você vai perder esse pote inteiro de tinta. Que triste. O vermelho, eu vou botar aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E eu vou começar trazendo um pouco de azul. Já tenho um vinho, logo um pouco de preto, marrom. Misturando com azul, então, fica um marrom perfeito, marrom escuro. Eu posso clarear esse marrom com amarelo, olha, um bege. Vamos voltar para a essência, tons vermelhos. Olha esse vinho. Você vai criando as variações de tons. Um pouco de branco, são infinitas possibilidades. Só vermelho e branco. Ai, que lindo! Amarelo. Amarelo com vermelho. Pode ser um laranja mais forte, um vermelho alaranjado. Ou acrescentar branco e mais amarelo. Não espalhar muito a tinta por toda a superfície quando estiver misturando a tinta, para não perder muita tinta ou para o espaço em que você está trabalhando. Olha que belo! Eu tenho um pouco mais de vermelho, um pouco mais de amarelo para criar um laranja, trazendo um pouco mais de branco para esse laranja, um pouco mais de amarelo. Tem um laranja mais suave. É importante a homogeneidade dessa mistura. Um pouco mais claro, mais branco, mais amarelo. E assim você vai criando matizes.
sombra, existe uma cor chamada terra queimada, que é muito boa para fazer sombra. Então você pode simplesmente variar o tom que você já está trabalhando, adicionando um pouco de preto. Vou fazer com esse lilás. Já criei uma sombra para ele. Vou fazer para esse rosa. O preto é muito poderoso. Ele realmente domina. A luz, o branco é a união de todas as cores. O arco-íris, por exemplo, é a fragmentação de todas as cores que existem dentro da luz. Nos dá a impressão do branco. Já na pigmentação, isso acontece de forma diferente. O branco é a ausência de pigmento, não tem cor. E o preto, ao contrário de como funciona a luz, onde é a ausência de luz, a ausência de cor, na tinta, a cor preta funciona com pigmento. É a união de todos os pigmentos, todas as cores. Preto e branco, a gente pode criar vários tons de cinza. Preto, cinza, cinza mais claro, um pouco de branco. Ainda mais, um pouco mais de branco, um pouco mais, um pouco mais. Tons de cinza. E aí você pode fazer essa mistura e definir, quero fazer o vermelho com branco só. Ou quero fazer o vermelho com branco, um pouco de azul e um pouco de verde. E aí você cria maior quantidade, tamanho ideal para a quantidade que você vai precisar, dependendo do tamanho da sua pintura. E você vai usando essa cor, sempre umedecendo, para não deixar secar. Agora eu vou para azul. Eu posso ter o azul puro ou o azul com um pouco de branco, já um pouco mais claro. Com um pouco de vermelho, ó. Já criei o lilás.